Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, Marcelo Duarte, que vem conversar sobre a Secretaria de Infraestrutura, claro, mas principalmente sobre uma novidade na política do setor, que é concessão de rodovias no estado de Mato Grosso. Essa concessão de rodovias faz tempo vem sendo estudada pela Secretaria e agora finalmente será lançada. Secretário Marcelo, bom dia, que boa novidade é esta para o setor da infraestrutura logística do estado de Mato Grosso? Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Capital, bom dia, Araíza, bom dia a todos aqui. Realmente, Antero, é uma mudança de paradigma que a gente está trazendo, porque a gente reconhece que para avançarmos na infraestrutura, na velocidade que precisamos, somente recursos públicos, mesmo recursos públicos aqui em Mato Grosso, que tem uma fonte importante que é o FETAB, são insuficientes. É importante, a gente precisa trazer a iniciativa privada para junto, para fazer esse investimento, que está até investidores internacionais, e estamos fazendo isso através desse programa de concessões. Eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso. Já estivemos em São Paulo, já fizemos roadshow, já recebemos mais de 50 investidores interessados, e a ideia é efetivamente o governo do estado não colocar nem um centavo, trazer investidores de peso que farão investimentos da ordem de R$1,5 bilhão de reais em 3 rodovias e pouco mais de 500 quilômetros, e ficarão aí explorando essa rodovia através do pedágio por 30 anos de concessão. Tá, quais são essas rodovias, secretário? A princípio serão 3 rodovias no programa. A primeira rodovia, né, do lote é a MT-100, Alto Araguaia até a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, passando por Alto Taquari, 111 quilômetros. A segunda é a MT-320, Alta Floresta, desde ali o entroncamento A MT-100 é de Alto Araguaia? Alto Araguaia, ela passa por Alto Taquari e vai até a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né? São 111 quilômetros aí esse trecho. Inclusive um trecho que está muito ruim, um trecho que a gente tem nessa concessão a esperança de estar virando a chave rapidamente dessa história aí que se arrasta há muito tempo, que é a qualidade da rodovia lá da MT-100. Tem volume suficiente para atrair a iniciativa privada? O estudo da Secretaria mostra quantos carros por dia trafegam ali? Sim, temos esses estudos, temos todos os estudos aqui, por exemplo, em Alto Araguaia e Taquari, eu vou lhe dizer aqui agora, ó, nós temos aí um total de 3.635 veículos por dia, comparado, por exemplo, com Alta Floresta, que está aqui já 8.000, e no caso Tangará da Serra são 11.600. Só que a questão é que lá em Alto Araguaia, dos 3.600, praticamente mais da metade disso aí é veículos pesados de 9 eixos, aí conta por 9 no caso do pedágio. Então, nesse caso, deu atratividade também para o setor privado. Tá, porque eu sempre ouvi dizer, e através de entrevistas, né, que eu não sou da área, não sou engenheiro, eu sempre ouvi dizer de que para ser atrativo teria que ter pelo menos um fluxo de 7.000 veículos por dia. E no caso da MT-100 aí não tem. Não, as outras duas tem, né? Tem, mas se você considerar que metade desses 3.600 tem 9 eixos, aí você multiplica 1.500 por 9, já passou de 3.000, entendeu? Então, assim, veículos equivalente dia, dá mais. Porque, na verdade, a gente está falando de 3.600 veículos, mesmo incluindo metade sendo 9 eixos. Então, esse número está correto. A partir de 7 a 10 mil veículos equivalente dia, que seria um valor para se viabilizar. Tá, então seria aqui de Alto Araguaia até a divisa com Mato Grosso do Sul, lá da região de Alta Floresta é onde? Da BR-163, lá em Nova Santa Helena, onde você pega para Alta Floresta, passando por Colíder, até chegar em Alta Floresta. Lá são 188 quilômetros também, esse trecho. Ali é asfalto já, né? Ali já é asfalto. Vai ser recuperado, né? A gente já recuperou uma parte boa até Colíder, né? O governo do estado já recuperou, e agora
a concessionária irá entrar e recuperar o resto, fazer plataforma larga de 12 metros, fazer, enfim, são investimentos diversos, intersecções, passagens em nível. Tá. E serão feitos. A outra rodovia qual? A outra é Tangará da Serra, né? Ali saindo de Tangará, onde? do trevo de Jangada, né? Ali entrando na estrada para Tangará, ali logo na Jangada, passando por Barra do Curupira, Barra do Bugres, ali Nova Olímpia, Açari, Tangará, até o trevo que passa Tangará, sobe a serra até o trevo que vai para Campo Novo do Parecis. Então são 3 rodovias nesse primeiro momento. Estamos com mais 12 rodovias sendo estudadas hoje também para entrar nesse programa de concessão. E como é que vai funcionar isso? Nós iremos. Como é que vai funcionar a licitação disso? Hoje o edital será publicado, será um edital com os 3 lotes. Esse edital já tem data marcada para recebimento de proposta. Quem for concorrer terá que concorrer nos 3 lotes ou pode concorrer individualmente? Pode ser individualmente ou em cada lote. Ele pode entrar individualmente. Nós, além de publicarmos no Diário Oficial do Estado, publicaremos nos grandes jornais de circulação nacional, Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo. Todos terão, apesar de não ser obrigatório, terão um edital do governo de Mato Grosso para mostrar o nosso interesse em investidores de fora. E quanto mais despertar competitividade, melhor, né? Com certeza. Iremos, já temos a data marcada na Bovespa, no final de fevereiro, para bater o martelo na Bovespa. Esse leilão será um leilão que será conduzido pela Bovespa para mostrar de uma maneira inequívoca nosso compromisso com a transparência, Antero, nesse processo. A gente sabe que são contratos caros. Somente um contrato, o contrato Tangará da Serra, é de 1,7 bi. Estão falando, é mais que o contrato do VLT. Então, assim, são contratos caríssimos, é uma operação realmente sofisticada, uma operação cara, em que o governador Perutax, ele exigiu que levássemos para a Bovespa para mostrar aí, para garantir transparência nesse processo. Já temos data marcada, será no final de fevereiro, iremos estar lá batendo o martelo, espero em 3 concessões aí para iniciarem imediatamente aqui em Mato Grosso. Agora, secretário, como que vai funcionar, como que o Estado vai entregar essas rodovias para iniciativa privada? Até para que haja interesse de virem para cá, porque a concessão, ela é benéfica principalmente para quem circula pela região, porque você vai ter estradas de qualidade, reduz acidente, você traz uma série de benefícios para o Estado. Mas como que o Estado vai entregar essas estradas para a iniciativa privada? Já pavimentadas, já recuperadas, ou vai ser esse trabalho em parceria? Todas as rodovias serão entregues como estão hoje. Então, assim, fizemos um trabalho de recuperação até aqui, e tudo que foi feito foi devidamente registrado no plano, no edital, de modo que a empresa não vai se apropriar de nada que foi gasto pelo Estado. Então, o que foi feito de recuperação nas 3 rodovias está computado hoje, e daqui para frente tudo terá que ser feito. Daqui para frente eu digo assim, de abril em diante, quando tiver o contrato assinado, mas assim, como estamos numa época de chuva, numa época que não temos obras nessas rodovias, praticamente daqui para frente as obras serão feitas pela concessão. Não haverá mistura, não haverá assim obras ao mesmo tempo do Estado e da concessionária. A partir do momento que o contrato for assinado, a gente vai ter um responsável por essa rodovia, que será a empresa concessionária. Então, aquelas obras que estavam sendo realizadas no trecho aí que o senhor falou por último, de Jangada a Tangará da Serra, essas obras vão ser paralisadas para que a iniciativa privada assuma, é isso? Exatamente isso. Nós temos, sabe, Antero, há muito tempo eu trabalho viajando e pro exterior, buscando investidores, e uma das coisas que a gente percebe, primeiro, é o grande interesse por Mato Grosso, interesse enorme. Mas, por outro lado, também uma falta de capacidade de nosso Estado, e de uma maneira geral, público e privado, de ter projetos que atraiam esses investidores. Eu acho que essas concessões, elas vêm a cumprir essa lacuna, porque você traz hoje projetos estruturados, projetos que foram extremamente elogiados em São Paulo, quando a gente esteve lá no Roadshow, que vão dar condições àqueles que querem vir aqui na Mato Grosso, participar desse estado que é a Califórnia do Brasil, continua sendo, continuará sendo, né? Um estado que produz muito, um estado que tem muito desenvolvimento, que tem um interior pujante. Participar desse crescimento não precisa plantar soja, não precisa comprar fazenda, pode comprar cota, pode entrar numa sociedade que vai explorar uma concessão rodoviária. Então essa é uma visão moderna do governador, que está trazendo para que a gente possa dar um grande passo aí no investimento em infraestrutura. São 1,5 bilhão
investimento 100% privado somente em 3 rodovias. E fazendo a batida do martelo lá em fevereiro, qual que é a previsão? Tem previsão no edital para quando que as empresas começam a tocar a obra? A gente espera... E elas já vão poder cobrar o pedágio de imediato? Não. Os pedágios serão cobrados a partir de tem um pacote de serviços iniciais que terão que ser feitos para o pedágio ser cobrado. Então essa é uma maneira que a gente encontrou também de obrigar empresas sólidas a entrarem. Quem quiser fazer obra com dinheiro do pedágio, não é aqui que vai fazer. Então assim, você vê o exemplo da Rota Oeste aí, a situação que está, cobrando pedágio não faz obra. No nosso caso, vai ser o contrário, ela vai ter que fazer um pacote de obras, que são as obras preliminares. Só após essas obras estiverem recebidas e atestadas, a gente vai liberar para que a empresa comece a cobrar o pedágio. Então isso é uma inovação. Uma outra inovação também que a gente trouxe de São Paulo, que a gente irá ter tarifas fixas de pedágio, ao invés de as empresas irão brigar pela maior outorga. Isso significa que a gente não estará incentivando uma competição pela menor tarifa, que no início parece ser bom, mas no final acaba canibalizando a margem da empresa, tornando um projeto inviável. Então, ou seja, isso é feito em São Paulo, Antero, você trabalhou por lá, você sabe disso. O modelo de concessão em São Paulo é um modelo que tem que ser copiado, e a gente fez muita cópia disso. São Paulo é muito bom andar nas rodovias em São Paulo. Artesp, Arcesp, você conhece bem a Arcesp, tivemos na Artesp, na Arcesp, fazendo uma série de benchmarks, uma série de aprendizados lá, e muito do que a gente aprendeu em São Paulo a gente está trazendo aqui nessas 3 concessões. E como que funciona esse pedágio fixo aí que você está falando? Não, fixo que eu digo assim, a tarifa de pedágio, ela não vai ser um fator de competição. Ela é R$7,90 por veículo, por praça, e as empresas vão... É R$7,90 por eixo, né? Por eixo. Carro pequeno é R$7,90, né? R$7,90. A cada quantos quilômetros tem praça de pedágio? Serão aí em torno de 80, 100 quilômetros, depende da rodovia. Essa aí é bem variável. Tá. Você está animado que isso vai dar certo e que vão aparecer concorrentes e não vai ser deserta a licitação? Eu estou animado. Eu acho que a gente não pode garantir, né, Antero? Porque, afinal de contas, a gente sabe, a gente está o momento da economia também é bom, né? Melhorou um pouco a economia. Melhorou. Se tivesse lançado o ano passado, ia ser problema, né? A taxa de juros do Brasil caiu, o que facilita o investimento, porque se você tem hoje o Brasil com essa taxa de juros decrescente que está praticando hoje em torno de 7%, incentiva o cidadão a tirar o dinheiro do banco e procurar investimentos. Nós estamos oferecendo 9,8 aqui. 9,8, que é uma taxa atrativa, uma taxa boa para um estado do interior. Como 9,8%? Taxa interna de retorno. Ah, sim. A taxa interna de retorno do projeto hoje é 9,8%. Comparado com 7%, que é a taxa Selic hoje, quer dizer, é um investimento atrativo para quem tem dinheiro para aplicar. E uma outra coisa importante que a gente viu em São Paulo também, trouxe para cá, é que nós não estamos assim restringindo essas concessões a empresas que trabalham com concessão de rodovias. Estamos abrindo inclusive para fundos de investimento. Recentemente o Fundo Pátria ganhou uma concessão em São Paulo, né? Basta que ele comprove que ele tem a capacidade financeira, que é um quesito importantíssimo. Ele não pode, como eu disse, você não pode querer fritar o porco com a própria banha, não pode querer vir aqui com o dinheiro do pedágio fazer obra. Não dá. Ele tem que fazer as obras, né? Fazer os investimentos e aí ao longo da concessão recuperar esse investimento. É uma lógica, porque se fosse assim, o governo do estado poderia fazer. Ele vai se alavancar para fazer a obra e depois se ressarcir ao longo da concessão. Então, o Fundo Pátria, por exemplo, ganhou. Como que ele ganhou? Porque a exigência foi muito mais em cima de critérios de gestão, critérios financeiros, do que de critérios técnicos, porque isso aí ele pode comprovar através de contrato que ele tem uma empresa contratada que tem um know-how rodoviário. Tem um prazo para concluir essas obras? Elas vão ser ao longo da concessão, certo? Algumas obras são obras de 12 meses, as principais obras são 12 meses, mas outras vão ser ao longo da concessão, depende de cada projeto. Tem duplicação prevista nessas obras? Em travessias urbanas, sim, não tem terceiras faixas, duplicações, tem contorno, por exemplo, vamos ter um contorno em Alto Taquari, contorno em Alto Araguaia, vai ter travessias urbanas em Colíder, travessias urbanas em Barra do Bugres. Então nós vamos ter obras sofisticadas, principalmente nas travessias urbanas. Ao longo da rodovia,
alguns trechos terceiras faixas e em todas as rodovias alargamento da plataforma para 12 metros, para que você possa parar um carro inteiro no acostamento, coisa que é impossível hoje na maioria das nossas rodovias. Então eles vão ter que alargar isso. Inclusive nesse trecho aqui de Jangada para Tangará vai ter problema, né? Sim. Porque nessa rodovia aqui de Barra do Bugres. Eu estou imaginando a duplicação em Barra do Bugres. Não, duplicação não, para poder parar um carro no acostamento ali. Vai ter não que tem subir como. toda. Você vai ter que alargar a plataforma. Você vai ter que. Hoje a rodovia ela é 7 metros, né? É só a faixa de rolamento. Aí você tem 1 metro para um lado, 1 metro para o outro de acostamento. Esse projeto prevê 2,5 metros para um lado, 2,5 metros para o outro lado. Ou seja, você vai poder parar um carro, uma carreta no acostamento com tranquilidade. Então é uma faixa de segurança importante para quem trafega hoje para o Mato Grosso, e é uma reclamação muito grande. Cadê o acostamento? Né? O pessoal reclama. E o acostamento, eu reclamo. E você agora com esse projeto teremos acostamentos de primeiro mundo. Pena que não contemplaram a duplicação, né, secretário? Porque seria um grande avanço, porque ali o movimento de carreta é um movimento grande, mas tem que ver se colocar a duplicação, viável, né? se vai ter interessado. A duplicação ela é uma consequência. No momento que você tiver um tráfego hoje que tiver já tomando toda a capacidade da via simples, a duplicação é uma consequência. É possível fazer com esse projeto, é só reequilibrar. Então, assim, o que não tem hoje é tráfego suficiente que justifique. Quando você tiver um tráfego que justifique, essa própria concessão, ela permitirá investimentos também em duplicação, caso o tráfego aumente de uma maneira que justifique. Tá, secretário, vamos mudar de assunto, né? E vamos mudar de assunto para esta situação nossa. O Estado está fazendo muitas obras na sua secretaria na área da infraestrutura. E o último noticiário não é bom, porque o último noticiário era assim, antes de chegar o dinheiro do FEX. Não, chegando o dinheiro do FEX, nós vamos passar 90 milhões para a Secretaria de Infraestrutura. Nós vamos passar 90 milhões, não é para o secretário gastar à toa, é para o secretário pagar o serviço que já foi feito. E não foram repassados os 90 milhões. E isso coloca em risco alguma coisa aí para frente? Quer dizer, como é que essas empresas vão continuar tocando obras? O ritmo das obras vai diminuir um pouco? Como é que é isso? Porque não há uma previsão, inclusive, de como que o Estado vai resolver o problema. Bom, Tero, essa é uma situação que a gente vê fruto de um país em crise fiscal. E Mato Grosso não é diferente, né? Gasta-se cada vez mais, a arrecadação ela não tem acompanhado e o governador tem feito esforços enormes para conseguir deixar as contas em dia no estado. Você vê que agora só no final do ano subiu, mas não, as despesas têm subido mais. Aí a PEC vem, isso eu ia falar, a PEC vem em grande hora, porque essa PEC que está começando esse ano, ela vai dar uma segurada nas despesas, para que essas despesas não subam mais que a inflação. A despesa precisa ser segurada, né? É importante a gente honrar compromissos, é importante a gente subir salários, acompanhar a inflação, só que a inflação tem que ser o limite. E a PEC ela vem com essa filosofia. Então esse ano a PEC, pois os esforços de botar dinheiro para dentro do governador são impressionantes. No final do ano a gente acompanhou, ele conseguiu o dinheiro da Conab que há 15 anos tentava trazer, 110 milhões trouxe. De uma outra companhia de energia também colocou mais de 100 milhões para dentro. O FEX, aos 45 do segundo, veio. Ou seja, tem, sem falar os outros acordos, empresas que não tinham pago impostos no passado e recolheram esses impostos ao longo desse governo. O que acontece é que as despesas estão fora do controle. Eu creio isso que precisa ser foi a maior receita de dezembro dos últimos 30 anos em Mato Grosso. Com certeza. Não tem dezembro equiparável com esse dezembro na questão de receita. Com certeza. E agora a gente vem em 2018 com uma PEC. Então eu tenho esperança que com a PEC, inclusive essa PEC sendo elogiada como uma das melhores, um dos poucos estados que fez essa emenda constitucional de condição de gastos, e dos que fez foi uma das mais completas, apesar de ser só 5 anos. Deveria ter sido 10, mas já foi um grande avanço. Essa PEC, juntamente com a capacidade nossa, do governo, agora teve um mutirão fiscal, só com o mutirão, vi você falando do pronto-socorro, só com o recurso do mutirão,
vai ser possível equipar o hospital só com o dinheiro do mutirão que entrou agora do Refis, que foi conduzida pela Cefaz e pela PGE. Então é o momento de realmente aplicar a PEC. Eu tenho certeza que Mato Grosso não é diferente do que está acontecendo no resto do Brasil. A diferença é que aqui nós temos um governador que está conseguindo conduzir o Estado e evitar que o caos chegue como chegou no Rio Grande do Sul, como chegou no Rio de Janeiro, como chegou no Rio Grande do Norte e como está se avizinhando em vários outros estados. Goiás, por exemplo, que sempre foi um exemplo aí para nós em vários quesitos, é um estado que está aí rebeliões, presídios a todo momento, um estado que está com as estradas cada vez piores, aqui na semana esburacadas. Na semana passada aqui nós tivemos um preso sem comer, quarta-feira à noite. Sim, mas graças à habilidade do nosso secretário Fausto e da equipe dele, a gente conseguiu contornar. Mas veja o que aconteceu em Goiás. Presos decapitados, rebeliões de presídio. As estradas de Goiás, Antero, que sempre foram exemplo pra gente, são um desastre. Hoje o Mato Grossense, ele elogia mais as nossas estradas, e não só o Mato Grossense, a CNT mesmo, que é a Confederação Nacional do Transporte, ela reconhece Mato Grosso hoje com o estado com as melhores estradas do Centro-Oeste, porque ninguém fez o dever de casa. Então eu tenho certeza que esse momento vai passar. Eu tenho conversado com os fornecedores, que esse é o momento de obras realmente devagar ou paradas, parte do recurso veio, e o governador ele tá repassando aos poucos através da Cefaz para que a gente possa honrar esse compromisso e tá pronto para as obras retomarem em abril. Vai influenciar no cronograma das obras? Por exemplo, a obra da guia aqui parou, né? Justamente eu vou acrescentar a Brenda do Antero. Que tá, por sinal, muito boa, mas parou, né? Parou a obra da guia e parou também a 251, esse trecho aqui de 3 quilômetros. Isso aí já é impacto da falta de pagamento dos fornecedores desse dinheiro do FEX que não veio, ou isso está ligado à questão climática? É climático 100%, porque nós, dentro do governo do estado e na secretaria diferente, trabalhamos com vários tipos de fontes de financiamento. Então, o governador nos orientou e pediu para que as fontes mais, vamos dizer assim, mais seguras fossem usadas nas obras mais estratégicas. Então, por exemplo, todas as obras aqui que nós estamos falando aqui na Baixada, elas têm recursos exclusivos em conta para elas. Então, essa diminuição no ritmo deve-se à questão climática. Por exemplo, a trincheira... Para não perder dinheiro, né? Que vai trabalhar com chuva. A trincheira é BNDES, recurso BNDES, recurso turismo, que a gente conseguiu no BNDES. O recurso está aí já. Está aí, está na conta. A duplicação da 010 é CID, está na conta também, já está garantido para ano que vem. A 010 é a guia. Duplicação da Chapada, mesma coisa. Duplicação do Santo Antônio, mesma coisa. Então, todas as obras com recursos garantidos. As obras que acabam pesando muito nos cofres do Estado, por incrível que pareça, as pessoas às vezes não entendem, são as obras do antigo MT integrado, que são obras que foram parcialmente financiadas com o BNDES, e o governo do Estado está tendo que, a duras penas, com recursos do FETAB, concluir essas obras. Estado, né? Além da contrapartida, Antero, existe houve um subfinanciamento, ou seja, financiou-se só uma parte do contrato. Então hoje o Estado está entrando aí com pelo menos aí 30% do total de todas as obras. Então, esse ano, por exemplo, a expectativa é se gastar mais de 100 milhões só com as obras antigamente integradas, só com as que remanescem, fora as que a gente entregou. Pois é, e ainda tem uma complicação, porque parece que mexeram não só no Fundeb, como mexeram também no fundo do FETAB, segundo o deputado Oscar Bezerra, que é um aliado da primeira hora do governo Pedro Táxi. Como é que é isso? Aliás, os produtores também reclamam isso. Os produtores também, o setor produtivo que contribui com o FETAB, também constantemente reclama isso. Não seria melhor criar um fundo estadual de transporte assim, depositou, pagou lá o imposto do FETAB, o que é do FETAB cair direto na conta do fundo para ser administrado pela Secretaria de Infraestrutura e não ir para a conta única do governo? Não seria melhor isso para a política de infraestrutura do Estado? Antero, com certeza esse é o ideal, esse é o modelo correto, mas infelizmente com essa pressão fiscal do Tesouro, até hoje, aqui estamos no dia 9 hoje, né? 9 de janeiro. A gente está sem perspectiva ainda de pagar a folha de dezembro, né? Essa última folha de janeiro agora, né? Então, dezembro que vem em janeiro. Então, assim,
estamos passando por um momento difícil. Então, você segregar e separar e colocar em uma conta separada, colocaria ainda em mais pressão o Tesouro. Então, é momento de se refletir e pensar no Estado como um todo. Então, eu entendo... Mas, teoricamente, a lei não permite usar esse dinheiro do fundo para pagar folha. Ele tem, existe na lei uma série de salvaguardas nesse sentido. Então, assim, existe uma lei da conta única, que é a anterior lei do FETAB, que ela dá ao secretário de Fazenda autorização para fazer uma série de usos temporários do fundo enquanto ele tiver a conta única. Então, isso não foi feito, a ilegalidade. Essa lei é uma lei do governo Brairo Maggi, né? Da conta única. Da conta sim, única. sim. Essa lei da conta única é uma lei do governo Brairo Maggi, que às vezes ela não supera a federal. No caso do FETAB, nem o FETAB é estadual, mas ela não supera a lei do Fundeb, por exemplo, que foi alterado também em função dessa lei. Não, nós estamos fazendo de acordo com a lei. Ah, beleza, mas está descumprindo a lei federal e qualquer estudantezinho de direito sabe que a lei federal tem supremacia sobre a lei estadual. Sim, mas no caso do FETAB, eu digo com tranquilidade, nunca se investiu tanto dinheiro do Tesouro em infraestrutura em Mato Grosso, nunca. Por exemplo, as operações que foram contratadas lá atrás, só esse ano, Antero, nós pagamos 225 milhões de dinheiro do Tesouro, não é do FETAB, não do Tesouro, para amortizar dívidas do passado relativa a obras de infraestrutura. 225 milhões. O FETAB, nós estamos devendo aos fornecedores, vamos lá, hoje viramos o ano com em torno de 100 milhões que seria de mais, pagamos 225 de dívida passada, que no caso é a dívida que foi contraída. Além disso, repassamos 250 milhões de reais por ano aos prefeitos para fazer o quê? Infraestrutura. No total já foram mais de 620 milhões repassados às prefeituras. Então, muito dinheiro tem para infraestrutura. Essa questão do deputado Oscar, ela se refere, eu conversei com ele, muito mais a possível evasão do FETAB, e eu concordo com ele nesse sentido. Ele pegou os números e comparou, por exemplo, quanto que o Mato Grosso produz de soja e quanto que arrecada do FETAB de soja. Há claramente um gap aí, uma diferença, e essa diferença deve-se com certeza à evasão. E essa evasão já foi aí apontada através da operação. Simulação de exportação. Né? Essa operação carne fraca não, como é que chama? Essa operação crédito podre agora da Cefaz, que identificou aí mais de 2 bilhões de reais em valores que foi que passaram aí sem que a secretaria pudesse tributar. Então, é possível sim melhorar o número de arrecadação do FETAB só fazendo isso. Inclusive, essa é a visão do Galo. O Rogério Galo entrou com esse foco, eu achei muito interessante, de aumentar a receita sem aumentar a arrecadação, aumentando a eficiência da arrecadação. Sem aumentar imposto, aumentando eficiência. Secretário, há muito tempo a gente vinha fazendo algumas críticas, eu mesmo fiz algumas críticas com relação a essa estação rodoviária de Cuiabá. Foi uma grande obra do governo Garcia Neto, essa é uma estação rodoviária belíssima, ainda é uma das melhores estações rodoviárias do Brasil e que estava assim entregue, né? Já foi feita a terceirização ali, já foi repassado isso para alguém administrar. Como é que está essa questão da administração da estação rodoviária, que parece ligado também à sua secretaria? Sim, Antero, a rodoviária de Cuiabá, ela é um projeto arquitetônico premiadíssimo do arquiteto cuiabano Moacir Freitas, inclusive a gente tem contato com ele e ele está nos ajudando nessa reformulação da rodoviária. E ela tinha lá uma empresa que operava há décadas o terminal, alegava que tinha prejuízo, alegava que não podia fazer investimentos, enfim, a rodoviária estava, e existia também uma situação judicial aí que a empresa pleiteava uma renovação que não tinha, isso há muitos anos. Nós, através de muita negociação, muita conversa, nós conseguimos com que a empresa saísse e fizemos um processo licitatório aí para um período de somente 6 meses para selecionar uma empresa para administrar o terminal. Essa empresa que entrou no terminal, sucedendo a essa que estava há décadas, não só melhorou a gestão,
como está fazendo investimentos e repassando parte da receita dela ao governo. A anterior alegava prejuízo, a atual está fazendo investimento, melhorou o serviço e está pagando o governo ainda pelo uso do prédio, mostrando que, obviamente, não havia sentido aquela relação. Muita gente foi contra, muita gente não, houve uma pressão muito grande para que a gente não fizesse, mas como a gente prima pela gestão e pela transparência, e o governador sempre deixou isso muito claro, que o serviço ao cidadão tem que vir em primeiro lugar, não interessa aí os interesses que a gente vai estar enfrentando. O que aconteceu? Hoje, apesar do contrato ser temporário, temos uma nova rodoviária. Estamos preparando o edital, Antero, para lançar a rodoviária Shopping, a nova rodoviária de Cuiabá. Estamos com ele aí quase pronto, posso depois te mostrar umas fotos. Mas estamos falando de investimentos do Cuiabá que vai ser aí. Vai ser aí mesmo, mas com investimentos de 40 milhões de reais, 100% privado. Ela vai ser 100% climatizada, automatizada, modernizada, adaptada para a internet, cadeirante. Já tem internet agora, né? Já está colocando internet agora nessa fase intermediária. Então, estamos passando por uma fase intermediária, de uma mudança de gestão, com pouco investimento, mas com capricho. A rodoviária já é outra. Agora, a próxima fase, que agora em fevereiro lançaremos o edital, parecido com esse edital aqui das rodovias, e concessão também, traremos com certeza um investidor de porte para colocar recursos privados e administrar a rodoviária. Se eu não me engano, são 25 anos de contrato, a custo zero para o Estado e um benefício gigante para o cidadão. Tá, e com relação ao usuário do transporte coletivo intermunicipal? Essa é uma outra briga já de décadas aí para a concessão dessas linhas. As linhas hoje, elas são linhas que operam de forma precária, com concessões precárias, que oferecem serviços de baixa qualidade, alto custo e sem pagar imposto para o Estado, porque não há uma concessão regularizada, ou seja, é um serviço que precisa ser organizado. Então, nós, em parceria com o Ministério Público, o doutor Ezequiel, em parceria com a AGER, estamos conduzindo agora a licitação do novo modelo de transporte intermunicipal. E vamos dar a ordem de serviço agora essa semana, junto com o governador, na rodoviária, para a primeira empresa desse novo modelo, uma empresa que vem de fora, vem com 30 ônibus novos, com Wi-Fi, com ar-condicionado, alto luxo, vai operar linhas que antes eram operadas por empresas locais, ou de fora, ou empresas que aqui operam, né? Cobrando mais barato e oferecendo serviços melhores e pagando imposto para o governo do estado. Ou seja, é possível sim, Antero, fazer a gestão séria, sem gastar dinheiro do público e oferecendo melhores serviços ao cidadão. É isso que a gente tem feito todos os dias. O governador bate muito nessa tecla. Agora, por exemplo, o Ganha Tempo, que vai ser inaugurado nos próximos dias no CPA, também um exemplo de parceria público-privada que a MTPAR, juntamente com a Secretaria de Ação Social, eu sou conselheiro do MTPAR, está fazendo. Quer dizer, trazer o capital privado, trazer investidores para trazer serviços de qualidade, investimentos para o nosso cidadão, sem que isso represente de imediato despesas para o caixa do estado, que está passando por um momento difícil. Secretário, vamos voltar aqui um pouquinho para as obras. A gente falou que teve esse problema climático, época do ano de muita chuva, as obras deram uma parada. Mas quando foi lançada aqui a duplicação da 251, foi estabelecido que ela seria entregue em dezembro de 2017. Passou dezembro, não foi. Como está o cronograma de entrega de obras, dessas obras que foram lançadas aqui no entorno de Cuiabá? A 251, que é a duplicação da Chapada, ela já terminou toda a parte de asfalto. Se for andar nela, a parte de asfalto, que é a principal, que é a drenagem, asfalto, ela foi concluída. Então agora a gente está falando de detalhes de calçada, ciclovia, enfim. Nosso prazo é inaugurar iluminação. A iluminação vai ser uma segunda etapa, né? Não está nesse contrato ainda. Mas é o nosso prazo para entregar, sem iluminação. Só a rodovia é em abril. E integraremos também no mesmo prazo Santo Antônio, tá? Rodovia Cuiabá-Santo Antônio. E para o final desse ano, integraremos a trincheira e a duplicação da rodovia da Guia. Tem algumas mensagens chegando aqui. Tem a mensagem do vereador Felipe Velatão. Está mandando aqui o seguinte: bom dia, Antero, mande meu abraço, secretário Marcelo. Estive na Cinfra ontem, conheci a construção do plano diretor e gostei muito.
mas as rodovias devem ser discutidas com a população, como é o critério da escolha da pavimentação e manutenção das MTs. É para fomentar o agro, o turismo, o aumento socioeconômico. Mato Grosso tem 256 pontos de turismo e 3 biomas. Somos um gigante adormecido nesse setor. Tem 25% de malha viária pavimentada. É um crime. Parabéns. Exatamente, ele pegou esses dados, o relatão do nosso plano diretor. No nosso plano diretor nós temos toda tudo isso aí, entendeu bem, parabéns, porque nós mapeamos todos os pontos turísticos do estado de Mato Grosso, colocamos georreferenciado todos os pontos turísticos do nosso plano diretor, mapeamos toda a nossa malha atual, futura e através de métodos bastante reconhecidos e já validados, estamos fazendo o planejamento do futuro de Mato Grosso, futuro da nossa malha. Pergunte ao secretário Marcelo porque a obra da duplicação do asfalto Cuiabá-Levergé parou. Hermes, ela estava faltando aí uma revisão de contrato com a empresa que já está pronta, então agora é 1.000 metros, 1.200 metros que falta para que a gente terminar essa sonhada obra para nosso rio abaixo. Então foi uma questão contratual que está sendo resolvida. São contratos antigos, sabe, Antero? A maioria, essa obra aí é de 2000, início dos anos 2000, então assim, projetos antigos, contratos antigos que têm demandado um esforço muito grande da nossa equipe para adaptá-los à realidade. Então esse foi o caso. Vai terminar, né? Vai terminar, essa obra aí vai terminar, já está resolvida essa questão. Agora que é uma época mais complicada, mas a partir de abril a gente quer entregar isso aí. Tá, tem uma pergunta aqui do Argemiro. Olha eu de novo, Antero, aqui é o Gemir, desculpa eu estar incomodando, mas fala pro secretário a respeito daquela tarifa daquela rodovia de Pochorel a Rondonópolis. Por que ali é tão caro ali o preço ali, Antero? Essa, Gemir, é uma rodovia que foi concedida lá atrás e ela tem suas próprias regras aí de reajuste. Mas adianto para você o seguinte, que por conta da delação do ex-governador Silval Barbosa, quem envolveu essa empresa, esse contrato está atualmente sendo auditado pela Controladoria do Estado, porque foi objeto de delação, então está sendo auditado e quem sabe nessa auditoria a gente não tem a oportunidade de reduzir, mas isso está na mão do Ciro. Um abraço ao Ciro. Eu vou fazer uma pergunta aqui, embora eu acho que não é sobre o Estado. Bom dia, sobre rodoviária, qual o plano para o terminal do Cochipó? Aqui não ter. O terminal do Cochipó, ele canibaliza com o de Cuiabá, oferece serviços de baixa qualidade. Tem cidades muito maiores que Cuiabá, por exemplo, Belo Horizonte. Do estado, o terminal do Cochipó? Não é do estado, é um ponto de apoio ali dos ônibus, né? Então vai encerrar isso. Ali tem que encerrar porque ali canibaliza com a rodoviária. Então, a gente tem que ter ônibus urbano eficiente que traga todo mundo para a rodoviária. A ideia é ter na rodoviária ao lado da rodoviária um terminal de passageiros urbanos, trazer esses passageiros para a rodoviária para que eles possam embarcar e não ficar fazendo pontos remotos de embarque, que isso só canibaliza com a rodoviária. Antero, o carioca, cuiabano, português Pedro Pinto mandou aqui só para enriquecer o nosso... Ele manda só para você, né? Tá bom, obrigado, hein, Pedro? É porque ele mandou no WhatsApp, sabe que você não vai ver o WhatsApp agora. Ele mandou o seguinte: o prédio da rodoviária de Cuiabá é do engenheiro carioca, doutor Cássio Veiga de Sá, que fez também a ponte de Cáceres sobre o rio Paraguai, para enriquecer o prédio da rodoviária de Cuiabá. Engenheiro, mas o arquiteto é o Moacir Freitas cuiabano, né? Eu não sei se é do Cássio, o nome é Cássio. O nome é do Cássio, ele mandou aqui. E o Cássio Veiga de Sá era vice-governador, não era? Do Garcia Neto, e foi homenageado com a rodoviária. Com a rodoviária. Se bem que, como o professor Pedro Pinto é professor doutor, nós vamos aguardar. O vice não era Cássio Leite de Barros? Era outro Cássio. Leite de Barros. Era outro Cássio. Era Cássio Leite de Barros, tá certo. É lá de Corumbá. Tem uma pergunta aqui do Márcio Costa: quando será a entrega da trincheira de Chapada e Guia? Final do ano, eu falei aqui. Final do ano. Uhum. Tá certo. Secretário Marcelo, muito obrigado pela entrevista. O microfone da capital à sua disposição para você dar outras boas notícias para Mato Grosso. Você, cidadão, que mais dá boas notícias do governo. Na sua secretaria não tem crise. A gente administra as crises, Antero. O governador tem ciência da importância da logística
a importância da infraestrutura para o Mato Grosso andar bem. Não há dúvidas que, como foi falado aqui pelo vereador Velaton, o turismo, qualquer setor econômico e o lazer e o grande agronegócio precisam muito da gente, precisa muito da logística, e o governador não tem medido esforços para ajudar. A gente sabe a dificuldade que tem passado o Estado de uma maneira geral, a questão fiscal, mas se a gente não parar de investir, é o início do fim. Então, assim, essa visão do governador de manter os investimentos acontecendo é louvável numa época de crise, porque eu também sou presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Transporte. Eu acompanho com meus colegas todos os dias o que eles vêm fazendo nos seus estados. E praticamente não tem obra em lugar nenhum no Brasil. Zero. O Brasil parou, o Brasil está parado. Então, o que está acontecendo aqui em Mato Grosso é algo distinto, porque temos aqui um líder que está vendo essa necessidade de que o Mato Grosso não pode parar, e eu estou muito feliz e realizado de estar participando de um momento histórico importante de Mato Grosso, secretário do governo Pedro Táxi. Secretário, eu quero falar a última, mas eu tenho que perguntar, o senhor deixa a secretaria em abril ou não? E esse deixar a secretaria tem projeto para ser deputado federal? Ou estadual? Já está eleito. Eu estou considerando ainda essas hipóteses com o governador, e meu projeto é a Sinfra. Meu projeto é ajudar o governo. Tem muita coisa para fazer. Meu orçamento esse ano, Antero, é 1,6 bilhão de reais. Sabe, tem um orçamento grande, um orçamento significativo, obras importantes que vão ajudar Mato Grosso, vão ajudar a gente a conseguir seguir avançando. Então, eu tenho essa clareza da importância do cargo que ocupo. Muita gente vira deputado para depois querer virar secretário. Eu já sou secretário, uma pasta importante, uma pasta que está num momento de transição importante. Então, portanto, estou considerando. Não está descartado. Eu vou conversar. Ontem tivemos, Antero, você me viu lá conversando lá à noite, jantando. Tenho feito várias conversas. Você já é política? Ué, a gente faz, não era de obra, não, com certeza não era obra. Fora de horário, já é. Com certeza não era obra, né? Então nós estamos conversando bastante aí, escutando as pessoas, mas o grande projeto é a reeleição do governador Pedro Táxi, apesar dele não falar sobre isso. Então, pela reunião de ontem, você deve ser federal, porque ali tinha 2 estaduais na mesa, né? Não. Não. O projeto. Carlos Avalone. O projeto é a reeleição do governador. Apesar do governador não falar, é a reeleição dele. Eu acredito muito nesse novo modelo de política que veio para cá. Por qual partido? Não tenho a filiação mas eu tenho. Por qual partido? O governador. Governador? Uhum. PSDB. Tá bom. E quem sabe com você junto, viu, Antero? Fazendo a campanha, hein? Não, tudo bem, isso é o futuro, a Deus pertence. É isso aí. Tá, secretário, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pela atuação à frente da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, que é uma secretaria que tem feito entregas, como gosta de dizer o governador Pedro Táxi. Nós temos muitas entregas para fazer. Muito obrigado pela entrevista. Isso aí, eu estava falando com o governador ontem, precisando de uma PEC, governador. Qual PEC que é? Ele falou, outra PEC, não aguento. Eu falei, não, a PEC é política, entrega e comunicação. Pronto, fazer essa PEC aí, tá bem.